Agora meio-dia e 31 minutos e começa o Meio-Dia Catarina dessa quinta-feira, dia 2 de novembro. Seja muito bem-vindo, viu? Lembrando sempre que aqui você tem canal aberto conosco para dar a sua opinião, também sugerir pautas, enfim, utilize as nossas redes sociais para interagir com a gente. Nós estamos no Twitter e no Instagram, em @meio-dia-catarina. A nossa fanpage no Facebook é /meio-dia-catarina. E além disso, também estamos no WhatsApp no 489-9608-7554. Participe conosco. Pois bem, estamos ao vivo agora, meio-dia e 32. Claro, nesse feriado de finados. E a gente começa falando hoje sobre um assunto, Mu, que aconteceu hoje. Olha só, Mu, o que aconteceu. Boa tarde também, Mu. A Operação Cobiça da Polícia Federal. O que investigou antes da operação a Polícia Federal, né? É que havia um pedófilo no Rio de Janeiro que se passava por uma mulher. Até aí, entre aspas, nenhuma novidade, né? Não dá para dizer que não é nada demais. E o que esse pedófilo fazia? Ele se passava por uma agenciadora, já que ele se passava por uma mulher, se passava por uma agenciadora, aliciando menores, isso crianças, pré-adolescentes e adolescentes, através das mães. Aí que está o problema, amor, olha só, através das mães, para que elas enviassem fotos para ele, no caso, se passando por ela, né? As mães achavam que falavam com uma mulher, mas enfim, as crianças, poses sensuais. Isso tudo para concorrer a uma vaga de modelo no Rio de Janeiro. Bem, aí tem dois pontos, tá? O primeiro, pelo amor de Deus, né? Uma mãe que expõe a filha ou o filho em poses sensuais através das redes sociais, o mundo diz aqui que é olho grande. Também, querendo ganhar dinheiro e tal. Mas, principalmente, vou te falar, tem que ser muito burra, né? Nos dias de hoje, né? Onde a gente observa que constantemente esse crime de pedofilia só cresce nas redes sociais, onde no trato com pessoas em redes sociais, constantemente, nós mostramos matérias aqui, para você cuidar do seu filho quando tem acesso às redes sociais. Aí não foram as crianças enganadas, foram os adultos enganados. E aí, como bem lembra o Mu, tudo por conta do dinheiro, né, que era uma vaga para modelo no Rio de Janeiro, segundo a investigação da Polícia Federal, que aqui mais uma vez fico os parabéns aos agentes da Polícia Federal, outra instituição que orgulha muitos brasileiros. Tem uma agência bem boa aí. Tem mais um detalhe que o Mu lembra, né? Você vai procurar, para que procurar esse tipo de serviço através da internet? Vai numa agência física, pô, onde você tem um contato direto, né? Com a pessoa agora mandar foto pela internet para uma vaga de modelo lá no Rio de Janeiro. E um detalhe, hein? Aí, o que é interessante a lei, bater palmas aqui para a lei, para dizer que tanto o responsável pelo golpe, quanto os adultos, ou seja, os pais, viu, Mu, que mandaram as imagens pornográficas, eles podem ser condenados, segundo foi informado pela Polícia Federal. Ou seja, tanto o criminoso quanto os pais, né, que mandaram as fotos. Penas aí que variam de 4 a 8 anos de prisão. Eu vou te falar, hein? Tem que ser muito ganancioso no sentido de querer alguma coisa para o filho e assim ainda tirar foto em poses sensuais. Aí manda as fotos, em nenhum momento desconfia que pode ser um criminoso, um pedófilo. Aí tem também outro detalhe para a gente debater, né? A pedofilia. Você acha que um sujeito desse tem recuperação? Né? Que adianta colocar ele no sistema prisional, que de lá ele sai recuperado? É um doente mental, pô. Tem que ser tratado como tal. Né? Mas é tratado como tal. Mas não no sistema carcerário. Não é ali que vai se recuperar. Se é que é possível recuperar um cidadão desse. Não, mas aí tem que pensar todo mundo igual e tal, né? A história dos direitos. Para, meu. Não tem recuperação. O cidadão desse é doente. Esquece. Mas, muito bem, vamos lá. Vamos falar de outros assuntos também. Sobre, agora, um acidente. Um carro caiu de uma ponte na BR-101 em Imbituba, no sul do estado, e esse acidente acabou ocasionando a morte de 3 pessoas. A gente já tem as imagens aí, é uma professora, viu? E o filho dela e uma outra criança não identificada que morreram depois que o automóvel com placas de Tijucas se desgovernou e despencou no rio. O acidente foi no final da tarde de ontem, no quilômetro 272 da rodovia, no sentido sul. A professora é Roseli Rockenbach Rodrigues, de 39 anos, que conduziu o carro.
Uma pena então, e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária sempre pede atenção redobrada nas estradas, que nesse período a gente tem um fluxo muito maior de veículos, então todo cuidado é pouco, uma revisão no veículo se faz necessária antes de você pegar a estrada, e revisões básicas, viu? Você não precisa levar até uma oficina mecânica, se puder levar, muito melhor, mas dá uma olhada ali, ver se a sua luz de freio está funcionando, né? O pisca-pisca, a seta, né? Para quem não é daqui, seta, sei lá, pisca-pisca, dá uma olhadinha, ver se está funcionando. A luz de ré, ver se está funcionando, né? Ou ver se a calibragem dos pneus está tudo certinho, né? São checagens que às vezes salvam vidas e evitam tragédias como essa aqui que foi registrada no sul do estado de Santa Catarina. Oi, Mu? Muita atenção no volante é outra história, né? Aquele negócio de celular hoje dirigindo, rapaz, o que tem? Olha, não é difícil você trafegar aqui por Florianópolis, dar uma olhada para o lado e flagrar motoristas com o celular na mão e dirigindo. Eu, sinceramente, não consigo entender, não entra na minha cabeça como é que alguém consegue dirigir e escrever uma mensagem ao mesmo tempo. Eu não tenho, felizmente, essa habilidade, né, de escrever e dirigir. Mas tem gente que, mesmo assim, faz. E só vai parar de fazer se for vítima de uma tragédia, né? Sendo vítima da tragédia própria, né, ele sendo o principal ferido na situação, o principal o que mais se machucar numa situação como essa, por exemplo, entre aspas, tudo bem. O problema é quando alguém com tamanha responsabilidade acaba ceifando vida de famílias ou de crianças, e seja lá de quem for, né? E domingo começa a prova do Enem, o maior vestibular do país. E olha só, hein? Todo cuidado é pouco para evitar problemas e fraudes. Uma série de mudanças foi feita, principalmente para resguardar a história de pontos eletrônicos e tudo mais. Veja a matéria. Hoje, o dia foi dedicado à prática da redação para garantir uma boa nota no Enem. Isabela escreveu sobre o sistema carcerário. Às vezes, a gente, na hora de escrever, a gente não percebe muita coisa, então é importante também a gente dar uma revisada no texto. Este ano, o Enem será em 2 domingos seguidos. A redação acontece no primeiro dia do exame. 67 mil detectores de metal reforçam a segurança, o que vai permitir, inclusive, a vistoria na entrada e na saída dos banheiros de todos os locais de prova. A prova também foi reformulada com algumas medidas de segurança. O caderno de questões estará identificado com o nome do candidato. Anteriormente, havia identificação apenas no cartão de respostas. E agora, o cartão já indica a cor da prova feita pelo candidato. Nos anos anteriores, cabia ao estudante assinalar a cor do caderno de questões. No próximo domingo, as provas são de linguagem, ciências humanas e redação. No domingo seguinte, dia 12, o exame contempla ciências da natureza e matemática. O candidato tem que entender que ele tem que estudar certo, tá? Por exemplo, as matérias foram trabalhadas durante todo o ano. Agora ele tem que analisar estatisticamente, olhando as últimas provas do Enem, os últimos 5 anos, quais são os conteúdos geralmente mais cobrados. Os candidatos devem levar o comprovante de inscrição, documento de identidade com foto e caneta preta com corpo transparente. A garrafa de água também tem que estar em embalagem translúcida. Relógio, boné e celular são proibidos. Os portões dos locais de provas abrem às 11 da manhã e fecham ao meio-dia. O INEP, braço do Ministério da Educação responsável pelo Enem, afirmou que não foi notificado sobre uma decisão judicial que barra a anulação de redações com conteúdo que possa ferir os direitos humanos. Caso a notificação seja feita até o dia da aplicação da prova, a pasta deverá recorrer da decisão. E um dado importante que o Ministério da Educação divulgou ainda hoje é sobre o número ou a porcentagem de estudantes que irão fazer o Enem e que não consultaram o local da prova, o que é fundamental para você planejar a sua rotina, saída de casa e tudo mais. Aproximadamente 30%, 29, alguma coisa era o dado dessa manhã, segundo o Ministério da Educação. Esse é um dos principais fatores que gera aí, claro, a questão de você chegar atrasado e não conseguir fazer a prova e aí perde um ano inteiro de estudos. Então, se você está inscrito para o Enem, antes de mais nada, boa sorte, mas claro, vai lá no site do Ministério da Educação, olha direitinho qual é o seu local de prova para você saber o tempo do trajeto. Não deixa para fazer isso no dia, porque certamente há grande possibilidade de você ter alguma coisa inesperada que vai atrasar e pode ocasionar aí, quem sabe, até mesmo a perda da prova. 3 guardas municipais foram baleados em Florianópolis.
Segundo a Polícia Militar, essa emboscada foi registrada no Morro da Caixa na madrugada desta quinta-feira. A nossa colega Cibele Fávero tem mais informações. Cibele, a primeira pergunta que eu te faço é: qual é o estado de saúde dos agentes? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Olha, um dos policiais atingidos ainda está internado no Hospital Celso Ramos. Ele aguarda uma cirurgia, um procedimento para retirada de um projétil que ficou alojado, em princípio, segundo as informações, no maxilar dele. Um outro atingido teria sido liberado ainda no início desta manhã e o outro já foi liberado ontem, com ferimentos leves. Só foi verificada a situação dele no hospital e em seguida já foi liberado. Eram 4 os policiais que estavam fazendo rondas nessa região do Morro da Caixa, aqui na capital, na região continental, nessa madrugada. Desses 4, 3 foram atingidos. Felizmente, todos foram feridos sem gravidade. Nenhum deles correu risco de vida. Mas eles foram surpreendidos, segundo o que eles mesmos relataram, teriam sido vítimas de uma emboscada ali na região do Morro da Caixa. O policial que não foi ferido relatou que os disparos começaram na Avenida Ivo Silveira e aí, por conta dos disparos, é que eles se deslocaram rumo ao Morro da Caixa e verificou aí esse policial, então, que os outros tinham sido feridos. A viatura foi atingida por trás e teve os vidros estourados. A secretária municipal de Segurança de Florianópolis e também responsável pela Guarda Municipal, ela disse que as rondas vão continuar na região, mesmo depois desse episódio, e que a equipe não deve se intimidar por conta disso. Buscas foram feitas na região, ninguém foi preso até então, mas a polícia investigou o caso. As viaturas que participaram da ocorrência e que acabaram tendo, esses disparos aí, ainda vão passar por perícia e a gente segue acompanhando esse caso. Durante a tarde também devemos conversar com a Polícia Militar e Guarda Municipal e a gente tem mais informações no Banho de Cidade às 10:07 da noite. Gustavo. Ok, Sibeli, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, olha só, depois do intervalo a gente vai falar do futebol catarinense, hein? A Chapecoense é indicada ao Oscar do Esporte Mundial, o Prêmio Laureus. E ainda, em números, um raio-x completo sobre o desempenho do Leão da Ilha na Série A do Brasileirão. Agora, 12:44, a gente volta já. Meio-Dia Catarina. Bom, 12:47, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. As páginas que nós temos no Twitter, Instagram e Facebook, os endereços aparecem no canto alto da tela, assim como também o telefone do nosso WhatsApp. Vamos agora de Momento Fofes. Sabe o que é Momento Fofes, amor? Não. É um momento de fofura, né? Olha que da hora. Olha só que bacana essa aqui. UTIs neonatais de vários países do mundo estão adotando o uso de polvos de crochê nas incubadoras para oferecer mais segurança e tranquilidade aos prematuros. Essa história é muito legal e o método está sendo bem aceito no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. Olha só. À primeira vista é um bichinho fofo, feito de crochê, mas esses polvinhos são confeccionados para uma missão importante. A cabecinha dele, ela tem que ser 9 centímetros, até 9 centímetros, não pode aumentar nem diminuir, eu acho que até mais uns 8, 7, entendeu? Não pode ser tão pequeno, mas não pode ultrapassar 9. E o tentáculo, ele esticado, tem que ser 22 centímetros. Ele tem que ser bem preso, né? Não pode estar em alto relevo, tem que ser tudo bem apertadinho, bem costuradinho, para que não dê problema, eles ficam agarradinhos com eles, né? São vários detalhes que esse grupo de voluntárias cumpre direitinho para seguir à risca o padrão original criado na Dinamarca. Os polvinhos são confeccionados para oferecer conforto e segurança aos prematuros, um trabalho que exige tempo, dedicação e carinho. Quando esse projeto apareceu, para mim, assim, foi uma bênção de Deus, porque ele é direcionado à criança e a gente, com o que a gente sabe fazer da parte do artesanato,
que a gente estuda, faz na aula, a gente está podendo beneficiar uma criança. Eu acho que pra gente é o amor. Na sala da casa, em encontros semanais, os polvinhos vão surgindo em meio às conversas. Nas mãos delas, parecem se multiplicar. E é na UTI neonatal do Hospital Regional de São José, depois de esterilizados, que eles viram companheiros diários desses pequenos. Quando o bebê, né, o feto está na barriga da mãe, eles brincam com o cordão umbilical. E daí depois quando sai, o polvo ele equivale, né, e traz segurança para o bebê. E com certeza eles ficam bem mais calminhos. Estudos ainda não comprovam o uso do polvinho em relação ao tratamento, à recuperação dos recém-nascidos prematuros. Mas só de observar, dá para ver a tranquilidade em que fica o bebê, além dos relatos de mães, equipe técnica de enfermagem e médicos que informam a eficácia dessa companhia. A gente busca, além das intervenções fisioterapêuticas, no que diz respeito à fisioterapia respiratória e motora, a gente busca o conforto, o aconchego desse bebê. Esse bebê precisa ter seus momentos de calma para que ele consiga também vir a ganhar peso, né? É uma sequência do crescimento deles, né? Fora da barriga da mãe, então é a tranquilidade e a segurança. O pequeno Arthur nasceu há 24 dias, muito antes do esperado, e enquanto ele se recupera e evolui, o polvinho está ao lado, sempre ao alcance do menino. A mãe, orgulhosa da força do filho, promete guardar com carinho essa lembrança. Ele agora tem uma mania de, quando ele vai dormir, ele segura o tentáculozinho do polvo, que acho que torna ele mais seguro, assim. Eu quero guardar pra sempre, assim, né? Que foi o primeiro bichinho dele quando que ele era bebê. Os cuidados médicos e os tratamentos são os grandes responsáveis pela evolução da saúde desses bebês. Mas é inegável até mesmo para a equipe médica que a companhia desse polvinho contribui para que cada bebê possa ir com saúde para casa. E da UTI só leve o amiguinho polvo de lembrança. Demais, né? Muito legal. E quem quiser ajudar o projeto pode se tornar, primeiro de tudo, voluntário ou doar material para a confecção dos polvos. Nada de dinheiro, viu? O tipo de material a ser doado e outras informações estão na página Projeto Octo São José, lá no Facebook. Bela matéria da nossa colega Cibele Fávero. E não era o momento Fofs, Mu? Hã? Não foi Fofs? Então fala que foi Fofs. Foi Fofs. Isso é bom. Mu falando Fofs é demais. Mas vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro, falar do Avaí do Mu. Olha só, Mu. Falar o Avaí aí num raio-x, o Leão da Ilha, que hoje está no Z4, mas são números que a gente já mostrou aqui da Chapecoense na semana passada e essa semana a gente mostra do Avaí. Nas 10 últimas rodadas, o Avaí é o 11º colocado. A gente vai considerar então os últimos 10 jogos, né? Somou 13 pontos. Como mandante, o Avaí tem 18 pontos somados, é apenas o 17º do Brasileirão da Série A. E aí que é o grande problema do Avaí. Veja só, os jogos em casa, hein? Como visitante, o aproveitamento do Leão da Ilha é muito melhor. 17 pontos conquistados. Veja só, baita aproveitamento do Avaí. No retorno, o Avaí é hoje o 10º colocado com 17 pontos. Então, pelo que a gente consegue observar, o problema do Avaí hoje está na campanha que fez no turno, né, Mu? Foi extremamente irregular, apesar dos últimos resultados, o torcedor está um pouco chateado e tudo mais. E além disso, os jogos em casa o Avaí não consegue jogar com tranquilidade. Hein, Mu? Deixou a desejar bastante. Diz o Mu aqui, o torcedor do Avaí, que sempre vai ao estádio. Ele não fala porque ele só corneta, não. Ele fala porque realmente vai lá ao estádio da Ressacada. Ele disse que o Avaí deixou a desejar demais nos jogos em casa, quando o torcedor ia lá incentivar e acabava não conseguindo conquistar os pontos. O Avaí que agora, claro, se prepara já para a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que esquecer, né? Tem que esquecer o último empate em casa com o Grêmio e bola pra frente, porque o Campeonato Brasileiro da Série A é um jogo duro atrás do outro. E olha só, Chapecoense foi indicada ao Oscar do Esporte Mundial, o prêmio Laureus. Fala, Elisandro, por favor. A reconstrução do time, o título do Campeonato Catarinense 6 meses após a tragédia do ano passado e o retorno aos gramados do sobrevivente
Alan Ruschel foram os motivos que levaram a Chapecoense a concorrer o prêmio, chamado pela organização como Eternos Guerreiros. O clube disputa com mais 5 candidatos e o vencedor será conhecido no ano que vem. A votação poderá ser feita até o final de novembro, através do site da Chapecoense. Voltamos ao estúdio. Lembrando que o próximo jogo da Chapecoense, Campeonato Brasileiro da Série A, é no domingo, na Arena Condá contra o Sport. O jogo acontece às 7 da noite. Diz o Mon aqui que vai torcer para a Chape ganhar, não poderia ser diferente, né? O Sport hoje está naquele bolo ali, depois de fazer uma boa largada de Campeonato Brasileiro. O Sport que investiu muito nessa Série A do Brasileirão. Já o Avaí joga sábado no estádio Couto Pereira. O jogo é em Curitiba e está marcado para 9 horas da noite. E veja daqui a pouco. Empresa do Meio Oeste é premiada por promover mudanças em embalagens de produtos. Saiba em instantes qual foi essa mudança. Agora, 12h55 e a gente volta já. Meio-dia e 58. Um dia marcado pelas homenagens e pela saudade. Cerca de 40 mil pessoas devem visitar os cemitérios da capital neste feriado de finados. Com todo carinho e cuidado, Dona Isa troca as flores. Ela perdeu 2 irmãos e a mãe. Vou assistir a missa depois, a intenção deles. E que eles descansem em paz, né? Saudade é muito. Seu Albi fez questão de chegar cedo para decorar a lápide. Nesse dia eu faço essa visita e trago flores para Ana Maria Bes Castro, que é minha falecida esposa, e a minha sogra, que estão juntas aqui. Eu coloquei flores que faça com que elas tenham paz. Para Dona Nídia, especialmente nesse dia, a saudade do marido parece ser ainda maior. Muita saudade, muito demais. O dia é marcado pelas homenagens e para isso em frente aos cemitérios está o tradicional comércio de flores. Mas tem também pipoca e algodão doce e até gente oferecendo abraços grátis. Há ainda quem ganha um dinheirinho extra oferecendo aos visitantes limpeza e manutenção nas lápides. É jogar água, esfregar e lavar e passar um paninho no final. E tirar todas as folhinhas ao redor. A prefeitura estima que os cemitérios recebam cerca de 40 mil visitantes na capital. Para tentar amenizar a saudade, missas são celebradas. No cemitério do Itacurubi, as palavras de conforto vieram do arcebispo Dom Wilson. Nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos que viemos de Deus e voltamos para Deus. Santo Agostinho tem uma frase que resume bem isso. Diz que o coração do homem estará sempre inquieto enquanto não repousar em Deus. Então a nossa vida é uma preparação para esse unir-se a Deus, que acontece definitivamente com a morte. Pois é, então os cemitérios da capital, claro, né, recebendo uma grande movimentação. Se você vai, inclusive, ao cemitério, tenha paciência primeiro no trânsito e saiba onde vai estacionar, né? Porque os espaços mais próximos, evidentemente, a vaga é bem escassa. Onda Verde, empresa do Meio Oeste, é premiada por promover mudanças em embalagens de produtos. Ao invés de papelão, agora os fabricantes usam plástico reciclável. Pensar em mudar uma embalagem do papel para o plástico parece algo complicado na atualidade. Mas uma empresa de Videira desenvolveu um projeto que está sendo reconhecido e premiado. Essa empresa criou embalagens mais leves, com proteção de impressões, maior conservação do alimento e a facilidade do envio para reciclagem. Nós temos aí um trabalho muito intenso em desenvolvimento, em pesquisa, justamente proporcionando isso. Nesse caso em específico, né, alguns dos projetos e o principal deles desenvolvido com a Brasil Foods, né, com a BRF, onde a gente ofereceu, né, ao nosso cliente, né, nesse desenvolvimento com eles, essa possibilidade de migrar uma embalagem até então em papelão, para plástico. Então, é uma inovação para o mercado, né, e algo que realmente a nível de Brasil
está surpreendendo a aceitação e os resultados que a gente conseguiu. Nós temos o destino adequado para 100% dos nossos resíduos, são todos resíduos sólidos e que, como você comentou, eles podem ser transformados em sacolas, sacos de lixo, e temos parceiros que desenvolvem outros materiais à base do plástico, como telhas e outras aplicações diversas. Então, na verdade, a gente tem um destino totalmente adequado, inclusive para essas embalagens também. Há 31 anos, a empresa começava trabalhando com reciclagem de materiais plásticos. Com isso, o potencial foi aumentando e hoje ela produz embalagens para as mais diversas empresas do Brasil e do exterior, tendo filiais em Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraguai. Então, um consumidor que está comprando um produto dentro de uma embalagem plástica está com a qualidade assegurada e está contribuindo com o meio ambiente também, já que é uma embalagem totalmente reciclável. Pois são empresas que de fato estão comprometidas com o meio ambiente. E parabéns então, essa empresa de videira que está comprometida com a questão ecológica, né? Não só do município, mas de todo o país. E o Meio Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde de quinta-feira e até amanhã.